Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. O pessoal que acompanha já o canal está sabendo mais ou menos qual é a finalidade do canal, que é contribuir com as ações, práticas e reflexões dos violonistas, professores e músicos práticos. E quem tem acompanhado os meus últimos vídeos sabe que eu tenho uma posição bastante concreta em relação a alguns temas que a gente não pode ignorar, né? A parte os assuntos mais específicos da área, como comentário de repertório, metodologia, indicação de leituras, é preciso também que a gente dê uma olhada na situação atual, né? O YouTube faz uma separação assim, entre vídeos temporais e vídeos, não sei qual seria a palavra mais adequada, mas vídeos que dialogam com o momento atual que as pessoas estão vivendo. O conteúdo do canal é basicamente conteúdo atemporal, ele não é um comentário sobre atualidades, né, sobre o que está acontecendo nos momentos específicos. Mas o momento específico que nós estamos vivendo, ele é bem específico. É o específico do específico, é uma coisa extremamente específica e a gente não pode se furtar a discutir com os usuários do canal, que já estão chegando a quase 2.000 pessoas, soluções e saídas para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo afetados por uma pandemia em escala global, que afeta as nossas relações pessoais, afeta as nossas metodologias de trabalho. As aulas estão passando por um processo de transição assim, da modalidade presencial para a modalidade online, e a gente precisa discutir o que significa isso, a quem interessa isso, e de que maneira nós podemos propor ações de resistência para que o mundo pós-pandemia seja realmente alguma coisa diferente daquilo que nós temos hoje, mas que a gente não joga o bebê fora com a água suja da banheira. Tem muita gente lucrando com a EAD e lucrando com a mediação tecnológica das relações humanas. Será que é realmente necessário isso? Será que a gente não está sendo assaltado num momento frágil, né? A humanidade inteira está passando por um momento extremamente frágil, de repente tem gente aí querendo roubar coisas que são importantes para nós e que podem ser preservadas perfeitamente num mundo pós-pandemia, que a gente consiga controlar esse vírus, achar uma vacina e, em decorrência disso, retomar as nossas atividades normais, não exatamente do mesmo jeito que a gente conduzia antes, mas sem jogar fora alguns elementos essenciais. Então esse vídeo é uma soma de esforços, tá, para juntar com muitas outras pessoas de diversas áreas do conhecimento no YouTube, na internet e fora dela, tá, que estão trabalhando para preservar esse conteúdo, essa essência de humanidade que, assim, por mais que as pessoas sejam eloquentes e a retórica delas seja bonita, assim, seja interessante aos ouvidos dos inovadores da tecnologia, há alguns valores que nós não vamos abrir mão depois que essa bagunça toda acabar. E eu quero refletir com os amigos músicos, colegas, professores, músicos práticos, acadêmicos, pesquisadores, quais são esses elementos essenciais e como nós podemos preservar, tá certo? Música na pandemia. Esse vídeo vai ser voltado para pessoas interessadas no tema educação musical e também para a modalidade de músicos práticos. Muito frequentemente, esses músicos práticos são também os educadores. Quer dizer, o educador musical é também o músico prático, porque não tem jeito de você dar aula de uma coisa que você não faz. E no caso da música, o processo de aprendizado, assim, como aprender a ser músico, é um processo que é muito enriquecido pela atividade de dar aulas. E também a atividade de ensino é uma atividade que é enriquecida também pela atividade musical prática, né? Então esses dois atores, o educador musical e o músico prático, o músico prático, eles normalmente se fundem em uma pessoa só, né? Uma pessoa que tem as duas habilidades e trabalha em momentos diferentes, que seja, com essas duas coisas, tá? Então nós temos aqui três aspectos principais que nós temos que pensar quando o assunto é música e educação. Como essa pandemia está afetando as nossas práticas, o que nós precisamos preservar dessas práticas nesse atual momento e quando a quarentena passar, que demora 5 anos, mas um dia isso vai passar, a gente tem que estar preparado para reivindicar aquilo que nós queremos que se mantenha, e os meios através dos quais essas práticas específicas podem ser mantidas, tá? Eu estou pensando aqui numa questão assim que a pandemia é colocada em termos políticos e sanitários, tá? Então, ora as pessoas pensam que ela é uma crise sanitária, é um vírus novo que foi descoberto, que afeta populações das mais variadas classes sociais
ele não vê cara, ele não vê cor, ele não vê sexo, não vê gênero, não vê a conta bancária da pessoa, ele afeta literalmente todo mundo. E ele, exatamente talvez por causa disso, que seja um vírus que esteja causando tanta comoção mundial, né? Porque enquanto a crise acontece nas camadas mais baixas da população, as coisas são tratadas de uma forma um pouco mais calma, né? Com um pouco mais de paciência. Quando está afetando todo mundo, a partir do momento que a monarquia inglesa inteira foi contaminada pelo Covid-19, aí a gente vê as autoridades tomando atitudes mais contundentes. Mas será que essas atitudes estão sendo tomadas da maneira correta? O problema do Covid-19 é a superlotação do sistema de saúde público e privado. Quer dizer, se um país tivesse leitos suficientes para receber todas as pessoas que vão precisar de tratamento, e no caso da Covid-19 nós estamos falando de uma taxa de infecção muito alta, né? Um tempo de incubação muito grande, uma pessoa pode passar até 15 dias sem manifestar os sintomas, e a taxa de infecção então é extremamente alta, ela lota o sistema público de saúde. Mas por que ela lota o sistema público de saúde? Porque o sistema público de saúde é fraco. Ele não tem leito suficiente para atender todo mundo que vai precisar. Nós já temos 3 meses de pandemia. Pensem comigo como estaríamos, em que situação nós estaríamos se desde o início dessa pandemia o governo federal e as esferas estaduais e municipais estivessem empenhadas em construir hospitais. Quantos hospitais a gente teria podido construir em 3 meses, com boa dose de vontade política? A questão do auxílio emergencial, que eu já comentei aqui em outros vídeos, para amparar as pessoas menos favorecidas, pessoas que não têm como manter o seu nível de renda na atual situação de recessão econômica, né? Alguns números otimistas falam de uma recessão de 9 pontos, né? 19% de queda nas atividades econômicas. Então, assim, temos as pessoas têm diferentes maneiras de lidar com a pandemia, têm diferentes condições de atender a quarentena. Mas para as que não têm condições de ficar em casa, esse auxílio emergencial conteria muito o avanço e o contágio, né, dessa pandemia. Então, a gente precisa se posicionar a partir dos nossos lugares de fala. Sejamos professores, músicos práticos, entregadores de comida, taxistas, motoristas de Uber, professores universitários, educadores, se a gente trabalha em escritório, advogados, juízes, arquitetos, todas as profissões estão sendo afetadas por essa pandemia, direta ou indiretamente, então é preciso pensar, né, no que fazer nesse momento. Eu acredito que essa crise seria muito mais política do que sanitária, pelas razões que eu elenquei agora há pouco. Né? Que se a gente tivesse uma ação política eficiente, a gente estaria tendo menos consequências sanitárias a médio prazo e a curto prazo. Tá? Eu queria comentar uma entrevista, na verdade, que eu li de uma psicanalista que trabalha na PUC, uma especialista em educação de bebês, né? Chamada Julieta Jerusalinski. É uma pessoa que eu conheço a história de pessoas próximas assim que a colocam como uma espécie de papa assim da educação e da formação de bebês e da formação de crianças. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui. Ela fez uma entrevista a Isabelle Moreira Lima na revista Gama. Julieta Jerusalinski escreveu um livro em 2017, publicado pela editora Agalma, chamada Intoxicações Eletrônicas, onde ela discute esse assunto, exatamente esse assunto. Olha aí o assunto que vocês já imaginaram qual é, as consequências do uso prolongado de aparelhos eletrônicos na formação das crianças e bebês, e em como essa mediação da tela, essa mediação do computador pode criar efeitos extremamente nocivos na formação das crianças. Eu digo isso que esse assunto é importante agora, porque parece que de repente não há mais problema em as crianças passarem 6, 8, 10 horas ligadas em uma internet. Parece que agora não há nenhum problema em as pessoas trabalharem todo o período na frente de um computador, sem trégua, sem paz. Porque mesmo as pessoas que já trabalhavam com internet, com TI, que ficavam expostas à tela e a computadores durante muitas horas, havia horários de descanso que elas precisavam cumprir para manter a sua saúde. Agora esses horários de descanso acabaram porque a demanda pelo trabalho mediado pela internet aumentou demais. Então essas pessoas que tinham um determinado tempo de trabalho agora tiveram multiplicados as suas horas de trabalho. Mas no que se refere ao nosso assunto aqui, eu queria falar um pouco do que essa entrevista traz para a gente refletir sobre a questão da formação de bebês. Segundo a Jerusalinski, né, Julieta Jerusalinski, os bebês não deveriam ser expostos a nenhum tipo de tela até os 3 anos de idade. E isso acontece por uma razão muito simples.
As crianças só podem aprender a ser pessoas a partir da convivência com pessoas. E uma tela de celular não é uma pessoa. Uma tela de celular você desliga quando quer, você troca quando você quer. Aparentemente, as imagens que estão se sucedem na apresentação, por exemplo, na timeline de um YouTube ou de um Facebook para uma criança, mantém essa criança em uma atividade. Mas essa atividade é somente aparente. Na verdade, o cérebro dela está simplesmente recebendo uma certa série de doses de informações sem que o cérebro da criança tenha condição de processar essas informações. As pessoas vão se desenvolver no sentido de desenvolver uma consciência de si, uma consciência do outro e um senso crítico, que norteiam a capacidade dessas pessoas de fazerem perguntas. Essas perguntas são feitas a partir de questionamentos que vão surgindo na interação humana, ou seja, as crianças que estão hoje sob os cuidados dos pais 24 horas por dia, porque não tem mais escola, não tem mais creche, elas, em tese, deveriam estar puxando a memória dos pais para situações que eles viveram quando eram crianças e de que maneira eles mesmos resolveram os problemas relacionados ao cotidiano, como arrumar uma cama, como fazer um chá, como fazer um bolo, fazer uma comida, ou limpar uma casa. Todas essas atividades, quando a gente está ensinando uma criança a fazer, e eu digo isso de experiência própria, porque eu estou vivendo isso na minha própria casa, a gente resgata memórias do nosso passado, da nossa infância. Isso mantém vínculos afetivos dos pais para a criança. As histórias ajudam a criança a manter vínculos afetivos também, ou a construir vínculos afetivos, né, delas em relação aos pais. E é a natureza desse vínculo afetivo é o que vai formar essa criança para que ela seja um adulto crítico, pensante, livre, habituado a trabalhar com seus desejos, as suas emoções, acostumado a lidar com a outra pessoa que está na frente dele de uma maneira humana, de uma maneira empática, solidária. Também o desenvolvimento de uma pessoa corajosa, disposta a dizer não a abusos, a entender quando ela está sendo molestada, a entender quando ela está sendo agredida, ela conseguir se posicionar diante de uma relação abusiva e criar os seus próprios limites de interação com o mundo. Isso depende de um ambiente de educação e de ensino que é, essencialmente, o ambiente humano interativo. Nada disso está presente numa relação com as telas. Essa é a razão pela qual Julieta Jerusalinski propõe que as crianças não sejam expostas à tela até os 3 anos de idade. Bom, em termos de educação, essa é uma notícia absolutamente terrível, né? Porque até as creches hoje em dia estão sendo orientadas a passar atividades para os pais em casa, em situação de confinamento, com crianças que vão de 1 ano de idade até aí 3, 4 anos de idade. Como é que isso reverbera na questão da educação? Ora, as teorias mais modernas em educação são, claro, muito diferentes, mas elas gravitam em torno de um conceito assim, muito interessante, que é o de que a educação conteudista ela não é satisfatória. É claro que a educação tem um conteúdo que tem que ser preservado, tem que ser valorizado. O pessoal que me acompanha no canal, o pessoal que estudou violão comigo sabe muito bem que eu sou uma pessoa que valoriza muito o conteúdo e, mais que isso, é uma abordagem tradicional desses conteúdos. Tá? Só que ao lado dessa abordagem conteudista, existe a criação de um espaço humano de convivência, onde as regras estabelecidas pelo sistema construtivista têm o seu lugar. Não é que você tem que ser um construtivista radical, né? Mas o argumento construtivista ele veio em reação a um exagero que foi proporcionado pelo método conteudista. E nós, de extremos em extremos, acabamos descobrindo, né, que o ideal seria que a gente pudesse combinar as duas abordagens, tanto a conteudista quanto a construtivista. No caso da educação online, é evidente que existe uma ênfase muito grande na formação como conteúdo. Quase que a educação deixa de ser realmente educação e passa a ser simplesmente informação, porque você só lida com informações. Quem se lembra das aulas presenciais em turmas, as aulas coletivas de matemática, de português, lembra muito bem assim, de uma pergunta imbecil feita por algum dos nossos colegas, ou às vezes você mesmo foi esse próprio colega, eu mesmo fui esse colega que fez perguntas imbecis várias vezes, e essas perguntas imbecis eram trampolins para um professor atento e habilitado criar situações de jogo, de conversa, e falar, olha, a pergunta não é tão imbecil, porque tem esse aspecto assim, 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 assado, ou a pergunta é imbecil mesmo, mas você não precisa zoar o colega por causa disso, você também vai ter a chance de fazer perguntas idiotas. Né? Quer dizer, o ambiente de interação, ele propõe surpresas
que não tem como ser previstas por uma plataforma online de ensino. Essas surpresas são decorrentes da interação humana, né? E da imprevisibilidade própria dessa questão da interação. Então, a gente precisa pensar, ponderar muito assim, se esse período de pandemia vai deixar sequelas muito violentas e muito drásticas em jovens e adolescentes que estão se criando em ambientes onde não existe interação e onde essa surpresa, esse inesperado da relação humana, então não tem lugar, ou tem lugar de uma forma muito controlada. Né? No caso da educação musical, como é que isso se desdobra? É claro que o fundamental do aprendizado de um instrumento musical como o violão, por exemplo, ou como qualquer outro instrumento, o fundamental disso é bunda na cadeira e estuda, né? Precisa estudar. E esse estudo ele é individual. Uma parte importante dele é um estudo individual. Mas se vocês forem observar todas as músicas que vocês consomem, eu odeio essa palavra, mas vá lá por enquanto, né? A gente está em contato com uma música que foi, em grande medida, produzida em conjunto. Quer dizer, a construção de conteúdos musicais a partir da ação individual, solistas, né, violonistas solistas, pianistas solistas, violinistas solistas, cantores solistas, tudo isso deveria ser uma exceção. Mesmo os solistas, quando eu falei cantores aqui, me veio a ideia, né, um solista nunca está sozinho, um cantor solista sempre está acompanhado de alguém, ou de uma orquestra, ou de um pianista, ou de um violonista, né? Isso significa o quê? Isso significa que mais de metade da formação musical é feita através de situações que são criadas a partir de interação. Se você desenvolver, por exemplo, a reação a uma abordagem de tempo diferente, você está tocando com uma pessoa que hoje está tocando mais rápido do que o ensaio da semana passada. Ou ela tocando mais devagar do que o ensaio da semana passada. Ou ela não deixou ajustar muito bem uma questão de articulação, né? Ou não deixou ajustar, não conseguiu ajustar uma questão de afinação, uma questão de flutuação agógica. Todos esses elementos estão completamente perdidos nos vídeos que têm sido produzidos coletivamente com músicos tocando à distância. Tentem apurar um pouco o ouvido para acompanhar esses trabalhos que estão sendo colocados na internet. A afinação não é precisa. A noção de tempo, ou ela é muito engessada, muito rígida, ou ela não existe em termos de interação. Tá? Podem pegar desde os trabalhos mais interessantes das orquestras sinfônicas, que para justificar a continuidade do pagamento do salário dos músicos, né? Quase que determina coercitivamente que os músicos façam gravações que vão ser depois editadas e juntadas através de um programa de computador. Sem a interação musical, essas interpretações soam secas, elas soam ocas. Foi isso que Simon Rattle e Mark Elder quiseram dizer quando eles escreveram a carta aberta, né, para as autoridades do Reino Unido. Essa carta, eu traduzi essa carta para o português, ela está no meu Facebook, no Facebook Luciano Moraes Violonista. Deem uma olhada nessa carta para vocês verem o tipo de crítica que o Simon Rattle faz, claro, veladamente, né? Porque é um recurso útil, sim, sem dúvida nenhuma, mas ela é um tipo de interação musical que põe adormecidas metade das habilidades que o músico precisa desenvolver para que ele tenha a sua arte elaborada em um alto nível. O professor de violão Antônio Rabelo, por exemplo, ele tinha como parte fundamental do seu método de estudo colocar os alunos para tocarem juntos. Isso era crucial na formação deles. É por isso que dali saiu Sérgio e Eduardo Abreu, dois dos maiores violonistas da história que tocavam junto, não por uma questão de comodidade doméstica, mas por uma questão de necessidade de formação, que era uma coisa muito importante para o professor, um dos professores dele, que foi Antônio Rebelo, né? Eles foram alunos da Monina Távora, mas o Antônio Rebelo se responsabilizou pela iniciação deles ao violão. Ele e o Osmar Abreu, né, que era o pai dos dois. Então, assim, eu acho que é preciso a gente entender isso com muita clareza. As atividades que a gente tem desenvolvido até aqui, online e à distância, são muito interessantes, podem ser muito bonitas, muito legais, mas quando a gente aperta o ouvido, a gente percebe que nós estamos criando músicos com uma formação deficiente. Uma parte da habilidade que é necessária para que se entenda, né, o que está acontecendo só pode acontecer presencialmente. Tá? Isso é verdade também para outras áreas da ação humana. Não pensem vocês que esse é um problema que só os músicos estão percebendo no campo específico de atividade deles. Conversar com alguém, perceber pelo tom de voz da pessoa como essa pessoa está, notar sentimentos ocultos, assim, oferecer uma mão amiga,
a empatia, tudo isso são atividades que precisam de convivência para que sejam desenvolvidas. E é muito assim, assustador pensar em o que pode acontecer com uma criança em formação nesse momento, as crianças que têm hoje 1 ano, 2 anos de idade, até 3 anos de idade, que foram totalmente apartadas do convívio com tios, avós, amigos, parentes, vizinhos, colegas de classe, né? E mais do que isso, a própria convivência com os pais, que estão também em confinamento 24 horas, ela está prejudicada porque os pais estão trabalhando em casa, eles não estão dando atenção para essas crianças durante todo esse período. A tela acaba substituindo então a interação humana. Aí a gente volta para a entrevista que eu vou deixar aqui na descrição, no link, nas telas finais, tá? Da Julieta Jerusalinski, em que ela fala o seguinte: a tela pode ser um recurso, sim, mas a gente tem que saber exatamente o que ela, assim, no lugar de que ela está. Quer dizer, a tela está ocupando o lugar de alguma coisa. É o lugar de uma convivência, é o lugar de uma conversa, é o lugar de uma ação que poderia estar sendo feita em conjunto. No meu caso, por exemplo, a gente conseguiu chegar a um acordo aqui com a nossa filha que ela assiste filmes, a gente tenta colocar os filmes na TV, né, que pelo menos não é uma coisa assim na cara dela, né, a tela ali do computador. A gente conseguiu chegar a uma negociação de que ela assiste os filmes que ela gosta, que a gente escolheu para ela assistir, algumas coisas que a gente acha mais interessantes, durante um momento que a gente está cozinhando, né? Então ela está exposta durante o mínimo de tempo possível, que já dá aí um tempo muito maior do que o que a gente gostaria, né? Mas é inevitável isso, porque a gente está em trabalho na quarentena. Estamos dando aulas, estamos escrevendo artigos, estamos fazendo coisas que realmente tiram a gente completamente das possibilidades da interação 24 horas por dia. Mas isso precisa ser feito de maneira a pesar, né, os outros momentos da convivência com mais atividades de contato, de preservar as relações afetivas e emocionais com essas crianças. Eu não sei se eu estou fazendo certo, a gente está pesquisando muita coisa em relação a isso, eu estou compartilhando com vocês dúvidas, né? Mas uma coisa que eu já queria deixar claro para mim, hoje está cada vez mais claro que nós estamos sendo assaltados, tá certo? Nós estamos sendo atacados. Temos 3 ou 4 conglomerados educacionais de ensino à distância que têm agido no sentido de oferecer plataformas, oferecer softwares, oferecendo sistemas de computação, de informática, que teoricamente poderiam ajudar as pessoas a continuarem a atividade econômica durante o período da pandemia, o que para mim é uma loucura completa, né? As pessoas estão morrendo. Hoje, tá? Final de junho de 2020, nós temos já, vocês podem procurar na memória de vocês aí, procurem nas relações mais próximas, nós já temos amigos de amigos que morreram de Covid, conhecidos de conhecidos, quer dizer, se essa pandemia continua se desenvolvendo do jeito que parece que vai, com o nosso governo fazendo o que parece que não está fazendo, né, nós vamos evoluir rapidamente para uma situação em que cada família vai ter uma vítima fatal dessa doença. Essa é uma perspectiva muito assustadora que vai precisar de uma tomada de posição da nossa parte. E essa tomada de posição precisa ser no sentido de preservar aquilo que é importante, daquilo que vai continuar sendo importante quando a gente conseguir superar essa crise. É uma hipocrisia muito grande as pessoas dizerem que o mundo vai ser outro depois da pandemia. Que outro mundo é esse? Quem está participando da construção desse outro mundo? Quem está discutindo? Quem são os atores que estão levando a essas transformações? Nós estamos aqui para dizer que a gente é capaz de responder a todas as demandas que são necessárias para a contenção da crise. Vamos guardar a quarentena. Eu mesmo sou uma pessoa que estou guardando a quarentena com muito rigor, mas assim como está escrito na carta de Simon Rattle, nós nos recusamos a acreditar ou a aceitar que as interações humanas vão ser completamente substituídas por telas de computadores quando a gente tiver superado essa crise, e nós vamos superar essa crise. É importante a gente saber isso. Algumas coisas terão necessariamente que mudar. A forma como o capitalismo desenvolvimentista se apropria, por exemplo, de combustíveis fósseis, toma conta de todos os habitats naturais, invade florestas silvestres e mistura ecossistemas de vírus e de bactérias sem uma reflexão prévia de como aquilo pode interagir com os corpos dos seres humanos, tá? São coisas que as pessoas vão ter que parar um pouco mais de tempo. O nosso consumo vai ter que ser reduzido, tá? Isso é verdade. Mas isso tem que ser a ferramenta, sabe?
Tudo isso vai ser feito para que nós possamos recuperar a nossa capacidade de interação, pelo amor de Deus. Isso tem que ser muito claro, a gente tem que ter muita clareza disso. Qualquer mudança na nossa forma de existir depois dessa pandemia tem que ser feita no sentido de recuperar a nossa capacidade de estar juntos. É lógico que estar em um mesmo espaço físico não significa estar junto, a gente pode ignorar o outro completamente. Um professor de música pode estar completamente alheio ao mundo subjetivo do estudante e ser um péssimo professor justamente por causa disso, porque não dá a mínima importância para o que ele é como pessoa, como gente, como subjetividade, como sujeito. Mas isso tem que ser corrigido. Isso não pode ser substituído por uma interação online. Então vamos pensar nessas questões, tá bem? Dei uma olhada na entrevista da Juliana Jerusalinski. Ela tem esse livro super importante que eu não li, mas vou procurar assim que puder adquirir esse livro, né? Chamado, deixa eu pegar aqui as anotações, Intoxicações Eletrônicas, tá? Um livro de 2017, editora Agalma. E vamos ter um período aí longo pela frente em que é preciso estabelecer uma zona de resistência para que o mundo pós-pandemia nesse mundo pós-pandemia, a gente realmente recupere o que nos foi tirado em um momento de exceção que não pode jamais se configurar como a regra. E aí eu dou uma dica: vejam em quem vocês votaram nas últimas eleições. Dê uma olhada assim, não estou falando do presidente da república, não. Estou falando de deputados, senadores, vereadores, que são os políticos mais importantes, porque são eles que fazem as leis. O que essas pessoas estão fazendo hoje? Quais são os projetos de lei que as pessoas em quem vocês votaram estão elaborando, apresentando e aprovando? É preciso que a gente tenha uma participação política cada vez mais acirrada nesses próximos tempos para que os entes políticos realmente nos representem. Isso só vai acontecer a partir de pressão. Se a gente só comparece na vida de um político no momento de votar nele, esquece, deixa o cara fazendo tudo que ele quer, do jeito que ele quer, realmente a gente não pode reclamar da situação que a gente vive. Eu tenho falado muito pouco de política, tanto em redes sociais quanto em redes profissionais, exatamente por causa disso, porque eu acho que a população não tem do que reclamar. Ela colocou essas pessoas que estão ali fazendo o que estão fazendo. Concordem ou discordem das atitudes do presidente da República, dos deputados, dos vereadores, dos senadores, são pessoas eleitas por nós. E a nossa capacidade de superar essa crise vai ser diretamente proporcional à nossa capacidade de participar dos poderes constituídos. Afinal, isso aqui é uma democracia ou não? Se é uma democracia, nós precisamos pagar o preço dessa democracia e nos envolvermos um pouco mais com esses elementos que nós colocamos para gerir a nossa vida e o dinheiro dos nossos impostos. Muito obrigado pela audiência de vocês. O canal está chegando a quase 2.000 pessoas. Eu estou muito grato a isso. Eu espero estar fazendo um trabalho útil. Se não estiver sendo útil, vocês escrevam aqui o que é importante falar. O canal é construído muito a partir das sugestões dos usuários, né? E quando a gente fizer os 2.000 inscritos aí, eu vou fazer uma live especial sobre um tema que seja importante para professores e músicos práticos, tá? Ligados ao violão especificamente, mas também esses assuntos mais gerais também serão abordados, porque eu acho que toca a todo tipo de músico. Último recadinho: se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que é para dar aquela girada básica no algoritmo e fazer com que o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe o vídeo com quem você achar que tem interesse nessa discussão e dá o seu joinha para que a gente siga crescendo aí na internet, tá bom? Muito obrigado por ter seguido a gente até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.